Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ouvir um missionário norte-americano chamado Wes Stanford. E eu participei de uma reunião, de um congresso em que ele estava falando. Ele faz parte de uma ONG que visita os países perseguidos, que sofrem dura perseguição religiosa. E ele vai lá para fortalecer os irmãos, para ajudá-los. E esse missionário, ele tinha na responsabilidade cuidar ou visitar a Etiópia. A Etiópia passou 13 anos sobre um regime que impediu as igrejas de serem abertas. Muitos cristãos foram mortos, espancados, presos. E esse missionário, ele ia para a Etiópia para ajudar, para fortalecer. E ele se encontrava com os irmãos escondidos nas florestas, nas cavernas, para tentar fortalecer a fé deles. E ele disse que um dia foi para uma cidade no sul da Etiópia chamada Sodo. E lá conheceu um pastor chamado Tadessa Assad. E a especialidade desse pastor era pregar nos funerais. Onde tinha um funeral, o pastor Tadessa estava lá levando esperança. E quando a polícia queria saber onde o pastor estava, era só saber onde tinha um funeral na cidade. Eles prendiam o pastor, espancavam o pastor, soltavam o pastor e ele voltava a pregar. Tinha outro funeral, o pastor estava lá de novo. Eles prendiam o pastor, espancavam o pastor, soltavam o pastor e o pastor voltava a pregar. E um dia eles decidiram, nós não vamos mais soltar o pastor Tadessa, agora ele vai ficar preso para que todo mundo desista de seguir Jesus Cristo. E o pastor Tadessa pensou, já que eu vou ficar preso, eu vou pregar aqui na prisão. E levou mais de 20 detentos a Jesus. E os policiais ficaram com tanta raiva que disseram na cidade, nós vamos matar o pastor Tadessa eletrocutado. Mas eles não tinham uma cadeira elétrica. Então eles avisaram na cidade que na praça central da cidade o pastor seria morto. Pegaram fios desencapados, penduraram em uma árvore, levaram o pastor Tadessa, amarraram os fios nos braços dele, começaram um discurso contra o cristianismo, deram 1 minuto para o pastor orar. Alguém iria puxar uma chave, a corrente elétrica iria passar e o pastor seria morto. Mas quando eles puxaram a chave, fumaça e faísca para todo lado, alguma coisa aconteceu, a corrente elétrica não passou e o pastor estava vivo. E eles disseram, olha, nós vamos levar o pastor para a prisão, alguém vai consertar a gambiarra e amanhã, na mesma hora, podem vir, o pastor vai morrer. E o pastor pensou, já que eu vou morrer amanhã, vou passar o dia louvando a Deus, orando. Voltou para a prisão. No outro dia foi trazido, uma multidão maior estava, e esse missionário Wes Stanford estava lá no meio, vendo tudo acontecer. Alguém havia passado a tarde consertando a gambiarra, amarraram novamente o pastor, puxaram a chave para a corrente elétrica passar, os fusíveis da cidade estouraram, novamente a corrente elétrica não chegou, e a multidão começou a fazer barulho e como que querer avançar, e eles amarraram o pastor pela pressão da multidão e disseram, vai embora, vai embora. E esse missionário saiu atrás do pastor e disse, pastor, o que é que o senhor vai fazer? Um homem que passou 2 dias seguidos pela morte, o que é que o senhor vai fazer agora? Para onde é que o senhor está indo? E ele disse assim, eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar. E ele foi acompanhando o pastor Tadessa e disse, pastor Tadessa, eu represento milhões de cristãos na América e nós estamos orando por vocês aqui na Etiópia. E o pastor Tadessa parou, ficou com o rosto sério e disse assim, vocês na América estão orando por nós? Então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês. E ele perguntou, mas por que vocês estão orando por nós, se vocês é que estão enfrentando a perseguição? E ele disse, irmão missionário, você está vendo a nossa situação, você está vendo quão sério e quão perigoso é ser um cristão aqui na Etiópia. É tão sério que todo cristão na Etiópia acorda pensando assim, pode ser hoje o meu último dia de vida, pode ser que eu seja descoberto, que eu seja preso, espancado, morto, como vários já foram. Então, como todo cristão na Etiópia acorda, tendo a clara noção que aquele pode ser o último dia de vida, nós passamos o dia em oração, na roça, em casa, o que a gente está fazendo, a gente passa o dia em oração, porque pode ser o último dia de vida. Mas eu soube que na América as coisas vão muito bem, e que tem cristão na América que consegue passar a semana inteira sem orar. É verdade que tem cristão na América que passa o dia inteiro, a semana inteira sem orar. E ele disse assim, é verdade, pastor, é verdade.
Ele falou: irmão, você sabe que é proibido se reunir aqui como igreja, mas a gente precisa tanto um do outro, a gente precisa tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, muitos já tendo sido espancados e até mortos, nós nos reunimos à noite, no escuro, nas florestas, nas catatumbas, nas cavernas, porque nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos um do outro. Mas eu soube que na América vocês têm igreja em todos os bairros, e mesmo podendo ir para a igreja a hora que quiser, que ninguém vai entrar para te espancar. Tem cristão que no dia de culto não vai para a igreja, fica em casa. É verdade que tem cristão que no dia de culto não vai para a igreja, fica em casa, assistindo ou fazendo qualquer outra coisa. E ele disse assim: é verdade, é assim que acontece na América. E ele disse assim: missionário, eu tinha na minha congregação só a minha Bíblia, só uma Bíblia. E quando eu comecei a perceber que eu seria preso, eu reuni minha igreja à noite no escuro e disse: irmãos, o que nós temos de mais valioso é a Bíblia, e eu não tenho mais como guardá-la. Se eu for preso, eles vão destruir a Bíblia. Se alguém for preso e ficar com a Bíblia, vai destruir a Bíblia. Então eu vou fazer o seguinte. E ele disse assim: missionário, com minha própria mão eu comecei a rasgar as páginas da Bíblia e comecei a dar um pouco para cada família guardar escondido. Era mais fácil esconder pedaços da Bíblia do que uma Bíblia inteira. Então cada um levou um pedaço da Bíblia para casa. E à noite, missionário, quando eu estou pregando no escuro, no meio do meu sermão, eu digo assim: eu preciso de Isaías 53. E lá do meio do escuro, alguém se levanta e do fundo do coração começa a recitar Isaías 53, porque ele decorou aquela página que levou para casa. Mas eu soube que na América vocês têm 10 Bíblias em casa e tem cristão que passa a semana sem ler nenhuma. É verdade que vocês podem ter quantas Bíblias quiserem, mesmo assim não leem? E o missionário disse assim: é verdade, nós é que estamos precisando de oração.